Aula de História e Geografia, página 130, vamos dar continuidade ao módulo 14. Observar a imagem. Observe a imagem e responda a questão. Vamos observar aqui a imagem. Já percebemos que o céu está mais escuro, com algumas árvores caídas e queimadas. Percebemos aqui também fumaça, né? Parece que aqui teve fogo. Ainda não terminou de apagar toda essa fumaça. O verde simplesmente desapareceu nessa imagem. Temos aqui no fundo um pouquinho de verde que restou desta floresta. Queimada da floresta amazônica em Senador Guiomard, Acre, 2012. Aqui aconteceu uma queimada. Mas por que eles queimaram esta parte da floresta? Por que eles fizeram esse desmatamento? O que vocês acham? E isso, para quem está lembrando, estávamos estudando o quê? A criação de gado e a plantação. Essa área que estamos vendo aqui, ó, aconteceu o desmatamento, que foi uma queimada. Essa floresta provavelmente foi queimada para limpar o terreno, para plantação ou a criação de gado. Eles limpam o terreno para esses dois modos, né? Tanto para a plantação ou a criação de gado. O desmatamento. Vários motivos levam as pessoas a desmatar uma área de floresta, seja por meio de queimadas ou cortes de árvores. Um desses motivos é transformar aquela área em plantação ou pasto. Aqui falamos agropecuária e a plantação. A queimada é uma forma antiga de limpar um terreno e prepará-lo para o plantio. É proibido pelo governo esta queimada, mas mesmo assim, infelizmente, continua, porque é a forma mais barata para se fazer a limpeza deste terreno, da floresta para a plantação ou a criação do gado. Na página 131, na primeira imagem, conseguimos perceber melhor uma floresta desmatada para a produção de grãos em Querência, região nordeste do Mato Grosso, 2009. Aqui temos a plantação e na segunda imagem, a criação de gado. Floresta devastada para abertura de pasto em Anabu, Pará, 2008. Temos aqui dois motivos, a plantação e a criação de gado. É por isso que aqui na primeira imagem temos uma queimada, né? A queimada da floresta amazônica. Outro motivo é a retirada de madeira das florestas para usá-la como matéria-prima na fabricação de móveis, portas, janelas e telhados de casas, tanto aqui no Brasil como no exterior. Eles podem exportar a madeira para outros países, mas também se cortam árvores para produzir carvão vegetal. Nesse caso, a árvore é derrubada, vamos grifar aqui carvão vegetal. Nesse caso, a árvore é derrubada, cortada em pedaços e colocada em fornos de barro, onde é queimada. Nessa outra imagem aqui, temos esse forno de barro. Fornos de carvão
em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, 2013. É aqui que eles conseguem fazer o carvão vegetal. A madeira se transforma em uma substância preta, o carvão vegetal, que é usado em churrasqueiras, lareiras, aquecedores, fogões e fornos industriais. Na segunda imagem, percebemos corte de árvores com motosserra no município de Caiagubi, Roraima, 2007. No Brasil, existe uma rígida legislação proibindo o desmatamento, mas infelizmente muitas pessoas conseguem burlar essa lei, né? E derrubam florestas inteiras para vender as madeiras ilegalmente para móveis, para o carvão, para a produção do carvão. Infelizmente, eles dão um jeito de pegar essa lei e infringir. Página 132. A lei brasileira só permite o corte de árvores com autorização do governo. Porém, muitos madeireiros não respeitam essa lei e retiram madeira das florestas ilegalmente, deixando muitas espécies de animais sem lar. Ao fundo da imagem, a floresta virgem, em primeiro plano, a madeira empilhada na área desmatada, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2013. Estudamos sobre os animais. Os animais, eles precisam ter um abrigo para poder encontrar o seu próprio alimento. Se essa área ela foi desmatada, modificada pela ação do ser humano com desmatamento, a queimada, esses animais acabam ficando sem abrigo. Muitos conseguem fugir, procurar outro lugar, mas muitos acabam morrendo também, queimados ou não conseguem escapar e acabam morrendo. Infelizmente, acontece muito isso. Consequências do desmatamento. O desmatamento traz muitas consequências negativas. A primeira delas é o desaparecimento de muitas espécies de plantas e de animais. Por isso que tem muitos animais ameaçados de extinção. Os poucos animais que sobrevivem à queimada também correm o risco de morrer, seja porque ficam muito machucados, seja porque não conseguem mais encontrar alimento e nem abrigo. A segunda consequência é a erosão, que torna o solo pobre e improdutivo. A erosão é o desgaste do solo. Antes de continuar a leitura, vou mostrar para vocês a tarefa, porque na tarefa atividade 2, temos lá a imagem de uma erosão que fica muito mais fáceis para vocês perceberem com a ilustração a ocorrência dessa erosão. Olhem só. Na página 135, vocês têm a tarefa 2. Aqui acontece a ordem das imagens que acontece uma erosão do solo. Aqui está mostrando uma ocorrência de uma erosão. Precisamos numerar essa erosão, essas imagens. Temos aqui a primeira imagem, que é um ambiente que não está modificado, é um ambiente natural. Percebemos as árvores, a grama, o mato, pedras. Começou a ser desmatado. A segunda imagem. Esse solo, ele começa a ficar pobre. Ele não tem a vegetação correta.
começa a chover, começa a entrar dentro dos rios, o solo ele fica exposto, né, à erosão. E tudo começa a ser carregado para dentro do rio, das áreas mais baixas. E então, por fim, temos a imagem 4. Temos o solo exposto, por isso que acontece a erosão. Outra imagem que eu vou mostrar para vocês. Outra imagem, temos aqui, ó, erosão em Passo Desmatado, Sumidouro, Rio de Janeiro, 2014. A cobertura vegetal foi tendo um ressecamento com o solo e o vento, e aos poucos a terra ela vai sendo carregada para outros lugares. E com esse ressecamento acontece a erosão, acontece um desgaste do solo. Continuando a leitura, depois que a vegetação é cortada ou queimada, o solo fica exposto, fica sem proteção. Quando chove, a enxurrada carrega a terra para áreas mais baixas e para dentro dos rios. É o que acontece nessa segunda imagem. A chuva carrega a terra para dentro do rio no município de Teresópolis, Rio de Janeiro, 2011. Com ela são levados também os nutrientes de que as plantas necessitam para crescer saudáveis. Os nutrientes, infelizmente, vai tudo para o rio, vai sendo carregada. Sem a cobertura vegetal, o sol vai ressecando o solo e o vento aos poucos carrega a terra para outros lugares, o que faz aumentar a erosão. Isso leva ainda a outro problema, ou seja, a uma terceira consequência. Com o solo empobrecido, muitos produtores rurais abandonam aquela terra e saem em busca de novas áreas de floresta, que vão queimar para plantar, levando o problema para outras partes. Então, volta a se repetir tudo novamente. Eles vão desmatar outras áreas, irá acontecer a mesma coisa, infelizmente. Só vai aumentando a área desmatada. Na página 133, temos uma atividade, atividade 2. Observe a tirinha e responda as questões. Temos aqui o lenhador com o machado. Quem você veio buscar? Foi uma pergunta. Esse outro personagem parece a morte. O verde. Como assim o verde? Ele tá com uma carinha triste, né? Decepcionado. Nossa! Mas infelizmente ele está triste, porque ele veio buscar o verde, que são as árvores, é a vegetação. E ele encontrou alguma coisa para levar? Não. O lenhador, ele já cortou tudo, já desmatou tudo. Questão número 1. A personagem de capa preta e foice na mão representa a morte. O que ela foi buscar no campo? Questão 2. Por que essa personagem está com uma expressão de decepção? Por que ela está decepcionada? Ou por que ela está triste? Ela chegou tarde demais, será? Questão 3. Quando chover, o que poderá acontecer com a área desmatada?
poderá ocorrer o quê? Acabamos de falar sobre o que pode acontecer, que seria a erosão. E tarefa, atividade 2. Página 135. As ilustrações a seguir mostram como ocorre a erosão do solo. Temos uma área sem desmatamento, um ambiente natural. Depois acontece o desmatamento, que é a área modificada pela ação do ser humano, foi cortada. Depois, o que acontece? Começa as chuvas, os nutrientes vão sendo carregados, esse solo fica exposto, fica um solo pobre, sem nutrientes, nada mais consegue crescer. E aí os produtores rurais abandonam essa área para procurar outro local. Letra A. Numere-as na ordem em que ocorre esse processo. Vocês irão numerar. Qual que é a imagem 1? Qual que é a imagem 2? Qual é a imagem 3? A 4. E letra B. O que pode acontecer com o solo após o desmatamento? Esse solo, ele fica o quê? Ele fica exposto à erosão e é carregada para áreas mais baixas e para dentro dos rios. É o que está acontecendo aqui nestas imagens. Pessoal, agora dá stop no vídeo, que a tia vai voltar com a correção das atividades, ok? Página 130, correção da atividade. Temos a imagem porque a área retratada ficou assim. A floresta provavelmente foi queimada para limpar o terreno para a plantação ou a criação de gado. E agora na página 133, a correção da atividade. Questão 1. A personagem de capa preta e foice na mão representa a morte. O que ela foi buscar no campo? Ela foi buscar o verde, ou seja, a mata, as árvores. Questão 2. Eu coloquei bem detalhado as respostas, ok? Mas vocês podem fazer menor. Questão 2. Por que essa personagem está com uma expressão de decepção? A personagem está com uma expressão de decepção, pois ela chegou tarde. O verde já não estava lá. O lenhador, que está com o machado na mão, já havia matado o verde ao cortar as árvores. Questão 3. Quando chover, o que poderá acontecer com a área desmatada? A área poderá sofrer erosão. O desmatador, em busca de mais árvores, irá procurar novas florestas, se o objetivo for vender madeira. Ou o solo, após sofrer erosão, o agricultor transformará a área em pasto ou buscará novas matas para queimar. O agricultor, aquela terra não servirá mais. Ele pode deixar essa área para agropecuária, que seria a criação de gados, mas também, dependendo da área, se torna um pouco arriscado por conta da erosão, que seriam esses buracos, né? Em algumas áreas ficam uns enormes buracos. Então, um super beijo para vocês e até a próxima aula, pessoal!